Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito da Assistência Social, exclusivamente gravado para o concurso do INSS. Bom, desta feita, diferentemente de anos anteriores, nós resolvemos criar a matéria específica Direito da Assistência Social, já que o tema foi tão pesado no último concurso com prova aplicada pelo CESP no ano de 2016. Eu sei que a grande maioria, ou praticamente todos de vocês, também me acompanham com o direito previdenciário. E aqui nós temos uma matéria com um estudo um pouco diferente. Primeiro, por que a lei de assistência social cai na prova para o INSS, que é uma autarquia de previdência? O grande motivo é porque o BPC-Loas, previsto lá no artigo 203, inciso 5 da Constituição, que é de custeio federal, a legislação delegou à autarquia de previdência o seu processamento, revisão e concessão, e negativa quando não houver direito. Então o INSS ele não tem uma função puramente previdenciária. O INSS também é, de certa forma, uma autarquia de assistência social, pelo menos nessa parte do BPC-Loas. E é isso que justifica a Lei 8742 de 93 cair nesse concurso. E foram várias questões. Habitualmente só caíam questões envolvendo o BPC-Loas. E aí, desde o concurso anterior, que a gente já não tinha criado uma matéria autônoma, mas já tinha valorizado o tema, a gente sempre deixava de tarefa para o aluno fazer o estudo integral da Lei 8742. Agora a gente vai fazer uma verticalização ainda maior do que fizemos nos anos anteriores. Tanto que o seu material de apoio, além de contar com todos os slides, são cerca de 120 slides, que a gente converte em PDF aqui no Special Jus e disponibiliza para você. Você vai ter lá o texto oficial da Lei 8742 de 93. E a gente vai bem mais, digamos assim, devagar do que nas aulas de previdenciário, porque é um assunto maçante de interpretação dos artigos. A banca foi em cima dos artigos. A gente vai trazer aqui mais de 10 questões envolvendo o direito da assistência social cobradas no último concurso do INSS. Bom, essa parte introdutória é a mais interessante, a parte doutrinária, por assim dizer. A assistência social, ao lado da saúde pública, são as áreas gratuitas ou também chamadas de não contributivas da Seguridade Social. Temos de um lado a Previdência Social, que é contributiva, e do outro a Assistência Social e a Saúde Pública, que são não contributivas. Nós temos que um fato histórico que pode cair na prova, que nós tivemos a Lei dos Pobres na Inglaterra, apontada pelos doutrinadores de direito constitucional como o primeiro ato normativo mundial a tratar da assistência social. Vejam, 1601. Na época não tinha ainda um estado de bem-estar social. Nós temos a disciplina do tema em termos constitucionais em 2 artigos. Nós temos o artigo 203 e o artigo 204 da Constituição Federal. A assistência social, tal qual a saúde pública, é uma atribuição comum de todas as entidades federativas. Nós temos a atuação da União, dos estados, do DF e dos municípios. E se na saúde nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, com previsão constitucional expressa no artigo 198 da Lei Maior, na assistência social tivemos a criação na Lei Orgânica de Assistência Social, a Lei 8742 de 93, que é a grande fonte para essa prova do INSS, juntamente com esses artigos 203 e 204 da Constituição, em que foi criado um Sistema Único de Assistência Social. Na verdade, ele já existia, mas não tinha previsão em lei. O Sistema Único de Assistência Social, com competências executivas na proteção assistencial pela União, Estados, DF e municípios, foi introduzido na Lei 8742 por uma reforma feita em 2011. Então, a assistência social é de ação conjunta de todas as entidades federativas e ela é não contributiva. O BPC-Loas, que é o benefício salário mínimo gratuito que o INSS concede na agência, o servidor do INSS não vai exigir pagamento de contribuição, porque o LOAS é assistencial, é gratuito, é custeado com as contribuições em geral para a Seguridade Social. Já na Previdência, para alguém aposentar, tem que ter pagado efetivo ou presumidamente a chamada contribuição previdenciária. Além disso, a assistência social, ela só atende o mínimo existencial e as pessoas carentes. Por exemplo,
Eu sou servidor público, tenho uma boa condição, sou professor, não sou rico, nunca serei. Eu não vou preencher nenhum requisito por um benefício ou serviço assistencial, com certeza. Eu não vou me enquadrar numa situação de vulnerabilidade financeira a ponto de precisar de um benefício assistencial. Então, somente pessoas em vulnerabilidade social, os critérios estarão previstos nas leis assistenciais, terão direito a benefícios assistenciais como o BPC-Loas, como ser um idoso deficiente numa situação de não conseguir prover a própria manutenção, de ter ele provido por sua família. Uma pessoa lá com renda familiar abaixo de meio salário mínimo por benefício do Bolsa Família, ou benefícios assistenciais previstos em leis estaduais e municipais. A competência para legislar sobre temas assistenciais é uma competência concorrente. A Lei Geral da União, que é o nosso principal objeto de estudo dessa disciplina, a Lei Orgânica de Assistência Social, a Lei 8742 de 1993, é o Regramento Geral da União para tratar sobre assistência social. Mas estados, DF e municípios também legislam sobre questões assistenciais, respeitada a legislação geral. Por exemplo, um benefício assistencial criado por um estado ou por um município. Tem município, por exemplo, que paga um auxílio moradia, não é aquele auxílio moradia de juiz, de legislador, não. Auxílio moradia é pessoa que perdeu a casa numa enchente e recebe lá um auxílio moradia por 4, 5 meses. Tem município que cria esse benefício assistencial para pessoas pobres, porque todas as entidades federativas acabam tendo competência para legislar a respeito da assistência social. Essa ação envolve União, Estados, DF e municípios e também vai envolver as entidades filantrópicas de assistência social, conforme estabelecido no artigo 204 da Constituição. O próprio artigo 204, que a gente estuda nas aulas de direito previdenciário, na parte introdutória de Seguridade Social também, ele prevê que os estados e o DF, se quiserem, por uma legislação local, poderão afetar até 0,5% da sua receita tributária líquida para um fundo estadual ou distrital de assistência social. E se isso for feito, o recurso não pode ser utilizado para outra finalidade, senão a proteção assistencial. Os objetivos da assistência social brasileira estão enumerados no artigo 203 da Constituição Federal de 88. Vejam aqui na tela. De acordo com o artigo 203 da Constituição, a assistência social tem por objetivos, conforme previsão constitucional, a proteção à família, proteção à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção à integração do mercado de trabalho e a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção da sua integração à vida comunitária. No inciso 5, nós temos o grande motivo de termos o direito assistencial dentro do concurso do INSS. A União é responsável em custear um salário mínimo de graça, conhecido como BPC-Loas. BPC quer dizer benefício de prestação continuada, porque é pago continuadamente todo mês. LOAS porque é regulamentado na Lei Orgânica de Assistência Social. Os idosos e deficientes pobres que não tenham condição de manter-se ou de ter manutenção pela própria família, farão jus e devem agendar no 135 ou no previdência.gov.br ao BPC-Loas. A gente vai, inclusive, estudar isso bastante, vai ser a última etapa, a etapa mais gostosa. A gente fecha essa parte de direito à assistência social com um estudo bastante vertical e com as 5 questões que foram cobradas no último concurso a respeito do tema. Nesse sentido, o artigo 203, inciso 5 da Constituição Federal, prevê que a assistência social deve garantir um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família conforme regulamentação legal, que a gente vai ver em breve nos artigos 20, 21 e 21-A da Lei 8742 de 93, a Lei Orgânica de Assistência Social. Ok?
não é a hora ainda de entrar no filé mignon, envolvendo o tema. Vejam, tivemos uma questão tranquila no último concurso que a gente consegue matar só com o artigo 203 da Constituição Federal. Digam para mim se essa questão é verdadeira ou falsa. A política assistencial tem por objetivo, dentre outros, a promoção da integração do cidadão ao mercado de trabalho e o amparo às crianças e adolescentes carentes. É evidente que a questão é certa, são dois objetivos da assistência social que acabamos de ver no artigo 203 da Constituição Federal de 88. Só que o rol de objetivos a serem alcançados pela União, Estados, DF, municípios, na implementação da Política Nacional de Assistência Social, essa listagem dos objetivos dos 5 incisos do artigo 203 da Constituição é uma listagem meramente exemplificativa. Porque a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, Lei 8742 de 93, toda vez que eu falo agora LOAS, é Lei Orgânica de Assistência Social, que é a Lei 8742 de 93, que você tem um texto integral no seu material após a finalização de todos os slides desse curso. Ainda prevê a vigilância socioassistencial e a defesa dos direitos, são outros dois objetivos da assistência social brasileira, conforme vamos colocar aqui na tela agora. O artigo 2º, inciso 1 e 2 da LOAS, alterada em 2011, aliás, essa lei de 2011 mudou muito a LOAS, ainda rola como outros dois objetivos da assistência social brasileira, a vigilância socioassistencial, que objetiva analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e, nela, a ocorrência de vulnerabilidades, ameaças, de vitimizações e danos. E, além dessa vigilância socioassistencial, nós temos a defesa dos direitos, que visa garantir o acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Eu vou tentar ser o mais explicativo possível para você entender o texto legal. Vamos supor, uma entidade filantrópica que está investigando idosos pobres que estão morrendo de fome na rua. Vigilância socioassistencial. Uma entidade assistencial que está viabilizando esses idosos pobres a ir ao INSS pedir para o IPC Loas. Que a pessoa que está na miséria não sabe nem que tem um direito. O primeiro passo é conscientizar a pessoa, achar a pessoa que tem um direito e fazer a sua conscientização. Nós vamos apresentar agora, e está aqui na nossa sinopse de direito previdenciário, o nosso conceito doutrinário de assistência social. Por que esse conceito é importante? Porque você consegue vislumbrar os elementos caracterizadores da assistência social. A gratuidade, também chamada de não contributividade, o seu amparo somente aos necessitados em pessoas de vulnerabilidade social. E a garantia do mínimo existencial. Costumo dizer que a assistência social é uma área que só tem que dar o mínimo existencial. Nenhum tipo de necessidade considerada supérflua vai ser satisfeita no âmbito da assistência social. Aqui temos a nossa definição de assistência social. É possível definir a assistência social como as medidas públicas, dever estatal ou privadas. Vejam que isso aqui é importante. O poder público ele é obrigado, a Constituição determina que ele seja assistencial. Já o setor privado faz por consciência. Eu, pessoa natural, Frederico Amado, não sou obrigado a dar um dinheiro para quem está passando fome na rua. Não é uma obrigação jurídica. Moralmente a gente faz de critérios religiosos, quem acredita, etc. Mas, juridicamente, eu não sou obrigado, enquanto pessoa natural ou uma pessoa jurídica privada, a ser assistencial. A obrigação do Estado. Fazemos porque somos cidadãos conscientes, tem pessoas jurídicas privadas filantrópicas que são de pessoas que são solidárias, verdadeiramente falando, e fazem. Mas eu quero que você entenda que para o Estado é uma determinação, para o setor privado não é uma determinação. A serem prestadas a quem dela necessitar, para o atendimento das necessidades humanas essenciais, aquilo que eu falei, só o mínimo existencial. De índole não contributiva direta, porque ninguém cobra contribuição para dar uma proteção previdenciária, uma proteção assistencial para ninguém. A assistência social é gratuita, não contributiva, diferentemente da previdência social, que é contributiva. Normalmente funcionando como um complemento ao regime de previdência social,
quando este não puder ser aplicado ou se mostrar insuficiente para a consecução da dignidade humana. Qual é o ideal? É que a pessoa já tenha as suas necessidades básicas satisfeitas na Previdência Social. É muito melhor para o Estado isso, porque a Previdência arrecada a contribuição. A assistência é gratuita, é mais pesada para o Estado do que a Previdência Social. Pessoal, o BPC-Loas, que é o salário mínimo de graça que o INSS paga aos idosos deficientes carentes, são 40 bi por ano, 40 bilhões de reais, é muito dinheiro. Tem que dar, tem, claro, não vou deixar idoso e deficiente morrendo de fome. Mas é muito caro. A Previdência, mesmo sendo deficitária, pelo menos de acordo com a linha oficial do governo, ela arrecada alguma coisa. Daí que o ideal é que haja proteção previdenciária e que a Previdência satisfaça o mínimo daquela pessoa. Se a Previdência não atuar, pelo fato da pessoa não ser segurada dependente ou se mostrar insuficiente, a assistência social protege. Mas o mais importante para você é o artigo 1º da Lei Orgânica de Assistência Social. De acordo com o artigo 1º da Lei 8742 de 93, a assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é política da Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento das necessidades básicas. É aquilo que eu falei, assistência social é para trazer o mínimo existencial às pessoas com vulnerabilidade social. Nessa parte introdutória do tema, nós vamos estudar os princípios da assistência social. Os princípios da assistência social eles estão enumerados no artigo 4º da Lei 8742. E essa etapa que a gente vai iniciar agora, até chegar no BPC-Loas, que é a parte mais gostosa, nós, vocês e eu, temos que ter paciência para a gente passar com tranquilidade, buscando explicar. Mas como cobra em prova é o texto normativo mesmo, conforme traremos algumas questões, né, sobre os centros de assistência social que foram cobradas no último concurso, né, e aí derrubou muita gente boa. Bom, de acordo com o artigo 4º da Lei Orgânica de Assistência Social, a assistência social tem que respeitar os seguintes princípios. Isso aqui que eu coloquei, na verdade parecem mais objetivos, mas para a prova você considera como princípio. Nós temos primeiro aqui a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. É evidente, a assistência social é gratuita, não vai dar dinheiro para o Estado. Você protege uma pessoa dando um benefício a um serviço assistencial. O benefício assistencial, o BPC-Loas para o idoso deficiente pobre, é um benefício do Bolsa Família. Um serviço, acolher a pessoa para dar tem lá de idosos que só chega lá para dormir, por exemplo, dar uma acolhida à noite. Isso aqui não vai dar rentabilidade econômica nenhuma. Se faz por solidariedade social. O Estado não vai fazer isso para ganhar dinheiro, ok? 2. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Eu, trabalho só com assistência social no INSS com BPC-Loas. Eu fui estudar ao longo desses anos assistência social até para ter uns elementos de melhor lecionar a disciplina. Costuma-se dizer, a pessoa que está na rua, mal vestida, passando fome, sem informação, normalmente com baixíssima escolaridade, a pessoa nem sabe os direitos que tem. A política assistencial para uma pessoa em situação de miserabilidade é a política que insere as demais. Quando você dá uma proteção assistencial, aí a pessoa vai começar a pensar em exercer outros direitos, como estudar, para se educar, como arrumar um trabalho, etc. Então, nesse sentido, a política assistencial é a porta de entrada dos demais direitos sociais, das demais políticas públicas. Essa é a razão do inciso 2, segundo princípio. O terceiro princípio é o respeito à dignidade do cidadão, respeito à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade.
Eu vou dar um exemplo aqui só hipotético, graças a Deus ninguém nunca denunciou isso para mim. Mas você não pode ter um idoso lá, um deficiente na agência do INSS para pedir o BPC Loas. Você não pode chegar para ele, fica aí, espera 3 horas, porque você vai receber um benefício de graça mesmo. Você não pode fazer um constrangimento à pessoa que está buscando na Previdência Social um benefício assistencial que a União delegou ao INSS o seu processamento. Você não pode fazer nenhuma atividade vexatória. E isso na área de previdência também se aplica. Você não pode constranger. O servidor, ele tem o direito de não ser desacatado e ele tem que respeitar a pessoa que está ali na sua frente, que é segurado dependente da Previdência Social, ou um idoso ou um deficiente carente no âmbito do BPC Loas. Quarto princípio, igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. É princípio constitucional da Seguridade Social a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços aos povos urbanos e rurais. A matriz desse princípio de Seguridade Social é para vedar discriminação negativa, quer contra povos urbanos ou rurais. A matriz é na Previdência, porque a Previdência Urbana ela tinha vantagens em relação à antiga Previdência Rural, até a extinção de ambas em 91 e a criação do Regime Geral de Previdência Social pelas leis 8.212 e 8.213. Isso se estende à saúde pública e à assistência social, porque é um princípio da Seguridade Social. Você não pode discriminar um trabalhador rural na agência da Previdência Social, isonomia de trabalhadores urbanos e rurais. O simples fato de alguém ser urbano ou rural, por si só, não vai mudar o seu tipo de atendimento, principalmente para vedar discriminação contra trabalhadores rurais. E o quinto e último princípio, a divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para a sua concessão. Não adianta você garantir benefício assistencial se não chega na população. Você tem que ter campanhas na televisão, você tem que fazer uma vigilância socioassistencial para buscar as pessoas que têm direito àqueles benefícios assistenciais e que só não estão exercendo esses direitos porque não têm conhecimento, não têm acesso à respectiva informação. Esses são os princípios que, na verdade, mais se parecem com objetivos, mas na prova é princípios da assistência social brasileira enumerados no artigo 4º da LOAS. A gente vai avançar um artigo do 4º ao 5º para a gente estudar as diretrizes da nossa assistência social. De acordo com o artigo 5º da Lei Orgânica de Assistência Social, as diretrizes são as seguintes, muito parecidas, pessoal, com o artigo 204 da Constituição Federal. Descentralização político-administrativa para estados, DF e municípios e comando único das ações em cada esfera de governo. É igual ao Sistema Único de Saúde, né? No SUS, nós temos um órgão de comando em cada esfera de governo, está no artigo 198 da Constituição. No SUAS também. Na esfera federal, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Nos estados são as secretarias estaduais da pasta assistencial. Nos municípios são as secretarias municipais da pasta assistencial. É a mesma descentralização que ocorre na saúde. A saúde é mantida no SUS pela União, estados, DF e municípios. A assistência social é mantida no SUAS, Sistema Único de Assistência Social, pela União, Estados, DF e municípios brasileiros. Nós temos aqui agora no inciso 2 a participação da população, conforme previsto no artigo 204 da Constituição, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Isso aqui está no artigo 204, participação da população, principalmente através das entidades privadas filantrópicas de assistência social. O que nós temos aqui de novidade, comparando o artigo 5º da LOAS com o artigo 204 da Constituição, é, na verdade, o inciso 3. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política assistencial em cada esfera de governo. É aquilo que eu falei. A responsabilidade constitucional é da União, Estados, DF e municípios. O setor privado ajuda porque quer. Então, a primazia da responsabilidade pela política assistencial, de fato, é do poder público. Bom,
A Política Nacional de Assistência Social, através das entidades federativas, das entidades privadas de assistência social, garante duas proteções assistenciais: a proteção básica e a proteção especial. Isso vem tratado no artigo 6º-A, introduzido pela reforma de 2011, na Lei Orgânica de Assistência Social. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção. A primeira proteção é a proteção social básica, definida como conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. E a segunda proteção social é a proteção social especial, que são serviços, programas, projetos que têm por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Algo bastante programático, que a banca examinadora, numa situação dessa, segue o texto da lei. Então, proteção social básica e a proteção social especial. Esse tema caiu na última prova do INSS, aplicada em 2016. Me ajudem dizendo se essa questão é verdadeira ou é falsa. A assistência social organiza-se por meio de um conjunto de serviços e programas que são estratificados em ações de proteção social básica, aqui está certo, ações de proteção social secundária e terciária, não é, é a básica e é a especial, está errado, sendo esta última direcionada para a situação de violência. É evidente que a questão está errada, é proteção social básica e especial, e não é terciária, secundária. Isso aqui foi invenção da banca examinadora. O parágrafo único desse artigo ainda fala para nós que a vigilância socioassistencial, que nós vimos agora que é um dos objetivos da assistência social, é um dos instrumentos das proteções da assistência social que identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e os seus agravos no território. Ok, gente? Bom, essa foi a nossa primeira aula. A gente vai bem devagar nesse curso de Direito da Assistência Social, porque na verdade a gente tem que interpretar e mostrar para vocês o texto normativo da forma mais palatável possível. Daí que junto com o material, que já está o material completo de todo o curso, eu deixei também o texto da Lei Orgânica de Assistência Social, que precisa ser revisado. Na nossa sinopse de Direito Previdenciário, o tema ele está bastante trabalhado. Nós estamos dentro aqui do capítulo 1, o tópico 5, da assistência social, evolução e definição, objetivos, princípios, diretrizes, que foi a parte que a gente viu hoje. A gente, inclusive, trabalha na sinopse com... detalhamos bastante com os centros de assistência social, né, que a gente vai estudar inclusive na próxima aula, para poder fortificar esse assunto que é necessário para o concurso de servidor do INSS. Essa foi apenas a nossa primeira aula de Direito da Assistência Social. Um abraço para você e até o segundo encontro.